Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a suspensão do seguro-defeso pelo Ministério da Agricultura. Isso está preocupando os pescadores daqui do estado. Também vamos saber o que é e como tratar a esquizofrenia, uma doença que atinge mais de 1,5 milhão de brasileiros. O seguro-defeso é um benefício do governo concedido ao pescador profissional artesanal durante o período em que a atividade fica paralisada, para que as espécies possam se reproduzir e, dessa forma, garantir a preservação. Mas o Ministério da Agricultura suspendeu o benefício por 120 dias em todo o país para realizar um recadastramento dos beneficiários. E isso está preocupando os pescadores aqui do estado. No estúdio, a Eliane Moraes, presidente da Federação dos Pescadores de Alagoas, fala um pouco mais sobre essa situação. Eliane, essa suspensão vem em decorrência de que exatamente? Essa suspensão vem do erro do próprio governo federal. Esse governo não sabe contar os pescadores, né? Fizeram várias carteiras, deram para quem não era pescador e agora querem culpar os pescadores. A Confederação já vem feito um trabalho muito grande com as federações de fazer o recadastramento dos pescadores. A gente começou a fazer esse cadastramento em 2012. Né? A federação concluiu seu recadastramento, só que o Ministério, com várias demandas, o pescador ficou de fora desse recadastramento. O governo, o Ministério, fala que há pessoas interessadas em fraudar, né, o governo. Você concorda com isso? Não concordo, porque não tem como o pescador fraudar o governo. Né? Pescador não frauda. O pescador é uma categoria que não precisa fraudar. Como é o controle dessas carteiras? Quando a colônia de pescadores, em 2008, dava a declaração, não tem esse monte de pessoas tirando seguro-defeso. Mas o governo federal abriu a inscrição para qualquer pessoa, qualquer cidadão fazer uma RGP. O que é RGP? Registro Geral de Pesca. Qualquer cidadão pode ir no Ministério da Pesca e fazer uma carteirinha de pescador. Quando as colônias faziam esse atendimento nas colônias... Deixou a colônia de fora? Deixou a colônia de fora. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Em 2008. Desde 2008. A colônia encaminha para a superintendência e lá eles fazem o carteirinha. E quem é que reconhece, então, a atividade? Não é isso? As colônias sabem quem são os pescadores. A gente sabemos quem é pescador. Quem se recebe defesa. A gente sabe quem somos. Agora, o Ministério da Pesca não sabe. E agora o Ministério da Agricultura firmaram... E o recadastramento que vocês fizeram não serviu de nada? Servimos, encaminhamos para o Ministério da Pesca, o antigo Ministério da Pesca, né? E eu creio que ela vai ter conhecimento desse recadastramento. Por que o governo fez isso? Por que abriu essa guarda e agora suspendeu? A senhora acredita que existe uma conotação política, um problema político aí? Provavelmente, eu acho que a crise, como é que eu falo? Então, o Brasil está em crise, né? Não é crise financeira, é crise política. Aí pegaram os pequeninos que somos pescadores e querem fazer essa mera... Não digo, uma desgraça com os pescadores do Brasil. Essa suspensão por 120 dias vai inviabilizar o período de defeso para muitas famílias? Vai para muitas famílias. Só que assim, eles colocaram que não vai atingir no período de defeso. O defeso de Alagoas começa 1º de novembro, que é o da Piracema, é o primeiro defeso dos pescadores. 1º de novembro a 28 de fevereiro. Outro seguro começa 1º de dezembro a 15 de janeiro, que é o do Camarão. E o da Lagosta também. Vai afetar os pescadores. Mas eu tive um comunicado ontem da Confederação Nacional que Alagoas não entrou nesse corte, nessa suspensão. Porque o nosso defeso começa agora dia 1º de novembro, que é o da Piracema. Estou indo para Brasília na próxima semana com alguma comissão de Alagoas, com o presidente de colônias, e vamos ter essa certeza. A colônia foi notificada? Não, ninguém foi notificado. Foi de surpresa, ninguém foi notificado. Uhum. E como essa informação chegou ao pescador? Porque saíram umas portarias, né? E todo mundo tem acesso ao WhatsApp agora, todo mundo tem um WhatsApp, né? Causou um susto danado. Um susto, um abalo total no Brasil todo. Né? A gente, como confederação, federação, tentou acalmar o pessoal, mas o pessoal está todo mundo desesperado. Certo. Agora, se não vai afetar, por que o desespero? Porque a gente não tá de certeza ainda. A gente recebeu o comunicado ontem, a portaria... E o que dizia? Que Alagoas não estava incluído no sistema, não estava na suspensão. Porque saiu 12 portarias. E falou na noite, naquela reportagem que passa de 7 horas. Né, que não ia atingir quem estava no seguro-defeso, que era após o seguro. E o da gente começa de 1º de novembro. Mas ainda está a incerteza? Está a incerteza ainda. Porque Alagoas não vai ser atingida, Alagoas, mas começa Pernambuco, Sergipe. Bom,
Isso o Ministério que diz. Isso existe documentado? Não, por enquanto só de boca, né? Eu estou indo para Brasília na próxima terça-feira e eu trago a resposta de certeza. Bom, caso aconteça, né, obviamente, se há informação de que não vai acontecer, é provável que não aconteça. Ou também é provável que aconteça porque não está nada oficial. Não é? E se acontecer, eu não tenho como segurar os pescadores. Eu não tenho como deixar eles não pescar. O que pode acontecer? Todo mundo vai pescar. Eles vão pescar e vão ser fiscalizados pelo pessoal do batalhão, pelo pessoal do IBAMA. Porque está suspenso o pagamento. Esse período de defesa agora é da Piracema? Da Piracema, é. São 4 meses. Qual é a espécie pescada nesse período? Rio. Todo peixe do Rio. Todo peixe do Rio. E a gente tem quantos pescadores nos mananciais? A gente tem na Lagoa, que é cadastrado, 42 mil pescadores. 42 mil. Parte disso aí no mar, parte em Lagoa, Rio, parte Lagoa, em Rio. Açude. Rio, Lagoa e Açude, 42 mil. Dos rios, quantos são mais ou menos? São os 22 mil pescadores. 22 mil. Então, esse pessoal estaria prejudicado caso a portaria, né, atinja Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Caso não atinja, tudo tranquilo. Agora, e para a espécie? Né? Porque o período de defesa é exatamente aquilo que nós explicamos na abertura. É um período em que há a procriação, a reprodução das espécies. Isso. Caso não haja a suspensão e os pescadores continuem a pescar, né, nós vamos ter um problema para o futuro. Muito grande. O que pode acontecer com essas espécies pescadas? Vai ser extinta, vai acabar o peixe. Porque assim, hoje está tendo, a gente teve uma mortandade de peixe no seguro passado, porque não tinha como pescar o peixe fazer a desova. Os peixes estavam morrendo com as ovas na barriga, porque a água estava pouco, o rio estava seco. Estava com aquela diminuição de água. Se acontecer isso agora, os pescadores vão pegar o peixe ovado, vai ser pior. Eu creio que assim, eu creio que não vai acontecer isso com a gente, porque estamos numa situação precária. O rio está assoreado, a lagoa também. Se acontecer, o que vai acontecer? O que representa o período de defesa para esses 22 mil agora? Quanto é que se recebe e por quanto tempo? É um salário mínimo por 4 meses. Um salário mínimo? Durante E isso dá para a família do pescador se manter? Não dá. Ele tira mais pescando? Tira mais pescando do que a gente tira pescando. Mas a gente, para preservar o meio ambiente, preservar a nossa espécie, a gente para de pescar. O pescador é um grande preservador. Somos né? um grande preservador. E isso, vocês têm trabalhado essa consciência com a classe? Temos trabalhado. Inclusive a federação pede a todos os pescadores que mandem a produção do que ele pesca dia a dia para a gente fazer um levantamento, fazer um estudo e encaminhar para o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura agora, para a gente ter esse controle. A senhora falou em outra coisa importante, assoreamento, a falta de água, poluição, que tem acabado com algumas espécies. Quais são aquelas que eram mais pescadas e agora já não em tão grande quantidade? Você vê nossa Lagoa Mundaú, a espécie que a gente tinha muito aqui era curimã e camurim, hoje não existe mais. Devido ao assoreamento da lagoa, muito lixo na lagoa e o descaso do nosso governante mesmo. A lagoa é a maior indústria que a gente tem no Brasil, no estado de Alagoas, e está sendo esquecida. A gente no Complexo Lagunar temos 15 mil famílias de trabalhadores que vivem dessa lagoa, desse complexo lagunar. O que eles Mundaú, fazem? Manguaba, de Roteiro. O que está acontecendo? Ninguém está fazendo nada por ela. Qual a empresa que tem 15 mil trabalhadores? Quais são os primeiros ataques à lagoa? O lixo. O lixo. E o esgotamento sanitário, que corre tudo para a lagoa. Os esgotos correm para a lagoa. Tem muito esgoto. Ainda temos aquele problema de vinhoto, de usinas, fertilizantes? Não. É mais os esgotos e o lixo mesmo. Há um bom tempo sempre foi o fertilizante que escorria. Escorria para as águas, mas não está acontecendo isso com frequência mais não, pouco. Acontece algumas vezes, outras, mas o problema todo agora está sendo o assoreamento, o lixo e os esgotos. Como é que se resolve isso? Qual é a proposta? A proposta da federação junto com as colônias foi fazer o desassoreamento da lagoa, né, fazer um levantamento com a própria comunidade mesmo, porque o lixo está demais na lagoa. Há mais de 30 anos se fala de desassoreamento da lagoa, né? Ela foi dragada há 30 anos atrás, foi o único feito nela, acabar de esquecer a lagoa. Por que a dragagem é importante, desassorear é importante? Porque aumenta a produção, pescadores vai ter mais espécie para pescar, tem mais comércio. O assoreamento impede a entrada dos água peixes? do mar, água do mar com a lagoa. E faz aquela mistura que é importante para as espécies, né? Com relação ao lixo, né, isso a gente percebe que não é só na Lagoa Mundaú Manguaba, no complexo estuarino nosso, é todo o Brasil.
Parece que os governos não investem muito nisso porque é uma obra que não aparece. Não aparece, é isso. Há quanto tempo a gente vem discutindo isso, né? Existe um movimento da classe, né, tanto em Alagoas quanto do Brasil, capaz de levar esse pensamento à discussão e promover realmente essa recuperação? Temos. Antes a gente tinha aqui em Maceió, era o gari pescador. O que era o gari pescador para a gente? Era o pescador, na hora que ele pescava, ele catava o lixo. Esse lixo era recolhido pelos pescadores, colocado à margem da lagoa e a empresa de coleta vinha coletar esse lixo. Com isso a lagoa era limpa, o pescador também era remunerado com ajuda de custo para fazer esse trabalho. Quando isso aconteceu? Foi no tempo da prefeitura da Cátia Borne, que ela fez esse trabalho com os pescadores, a federação. Isso tem uns 12 anos, né? Era um trabalho excelente e deu certo. Eu já coloquei à disposição a federação, junto ao prefeito Rui Palmeira, para esse projeto voltar. Mas tem um lixo invisível, né? Também um lixo, esgoto, né? Esgoto, mas a gente, assim, se a gente limpar a margem, aparece, a gente vai denunciar. Porque tudo isso acontece e o pessoal fica esquecendo da lagoas, do que está acontecendo. Tem aquelas línguas negras imensas ali na Brejal, né? Lá no Vegel também tem um esgoto, céu aberto, todo mundo está vendo. Aquilo é esgoto, céu aberto? De onde vem aquilo ali? Eu não entendi até hoje. Vê que vem do mercado, né? Vai até a lagoa, e tudo ali, todo esgoto é jogado ali dentro. Que eu até pensei, a federação, que a gente Mas esgoto oficial ou esgoto clandestino? Tem esgoto oficial e clandestino também. A federação até colocou assim, à disposição para fazer um tipo de um jereré para catar lixo, que a gente tem um jereré para catar camarão. E vamos fazer um para catar lixo. Porque a gente joga na margem da lagoa e vem só o lixo. Porque a prefeitura tinha umas estações elevatórias, né, que filtrava isso. Isso em se tratando do mar. Da lagoa eu nunca vi. Não, nunca fizeram, não. Só era o gari pescador que tinha isso mesmo. Porque vocês veem que o prejuízo do esgotamento sanitário entrando assim, in natura, vocês veem isso nas margens, veem isso com relação à produção? Vemos e a gente já fez várias denúncias, só que o pessoal parece que não escuta, não vê. A gente, em 2013, fizemos uma semana do meio ambiente. Tiramos da Lagoa Mundaú 22 toneladas de lixo, o próprio pescador, e colocamos na margem da lagoa. Todo mundo viu, todo mundo divulgou. Só teve essa ação da federação com os pescadores. E depois? Esqueceram novamente. Já pedimos que fizesse feito esse ano de novo, não conseguimos, porque precisa do apoio dos órgãos, né, do Estado. Porque tem que ter material, tem que ter uma ambulância, porque tudo pode acontecer, um acidente, que tira muito lixo, muito pneu, muito lixo mesmo. Agora, tem também a poluição, aquela que não dá visibilidade, mas que aparece muito em meio à situação de vocês. Por exemplo, o adoecimento do profissional. Quais são as principais ocorrências, a maior incidência de doenças entre os pescadores por conta dessa poluição? A visão do pescador é muito afetada por causa da água e o ouvido. A gente tem muito problema de ouvido. O que vocês esperam para os próximos dias e anos e o que vocês vão fazer? A gente espera que os governos olhem para a nossa categoria, a gente vai se mobilizar, sim. Não vamos ficar parados mais, né? A gente já esperamos demais, muita ação e não aconteceu. A Confederação está fazendo um seminário no próximo mês de novembro e eu vou levar a Comissão de Alagoas, né, e colocar nossos problemas lá. Conversamos com Eliane Moraes, presidente da Federação dos Pescadores de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, o assunto é saúde. Vamos falar sobre uma doença mental crônica que atinge mais de 1,5 milhão de brasileiros. É a esquizofrenia. Até já.